mundo universitário está de volta. Todo mundo quer se encaixar no padrão, só que esse padrão propagado não é exatamente fácil de alcançar. O sujeito normal é magro, alegre, belo, sociável e bem-sucedido. Bebe socialmente e está de bem com a vida. Não pode parecer de forma alguma que está passando por algum problema. Quem não se normaliza, não se encaixa nesses padrões, acaba adoecendo. A angústia de não ser o que os outros esperam de nós gera bulimias, depressões, síndromes do pânico e outras manifestações de não enquadramento. A matéria que você confere agora fala sobre a síndrome de normose, uma síndrome mais comum do que muita gente imaginava. Conheça! Sempre houve uma grande preocupação em se separar as variadas formas de comportamento humano. Uma destas é aquela que divide os comportamentos em normais e patológicos. Mas, afinal de contas, o que é ser normal? O que se verifica na atualidade é a busca por uma noção de pertencimento. Mas até que ponto a vontade de ser normal é saudável? Isso passa a ser um problema quando se percebe claramente que a pressão do grupo ela é maior do que a autonomia da pessoa, né? Quando ela passa a ter comportamentos exagerados em determinadas situações, como, por exemplo, dietas excessivas, e aí desenvolve um transtorno alimentar, como anorexia, bulimia, porque quer pertencer a um determinado padrão estético para se sentir normal. Alguém um garoto que começa a fazer excessivamente exercícios físicos e excessivamente se dedicar à alimentação, pode estar desenvolvendo vigorexia, que é um transtorno também da imagem, e acaba sendo, esse transtorno da imagem ele pode ser desenvolvido justamente por essa necessidade, esse desejo de querer ser parecido com aquele padrão que ele estabeleceu. Então, para ele se sentir normal, ele teria que ser como o padrão que ele estabelece. A preocupação com o que a sociedade pensa é uma das premissas que favorece a síndrome da normose, expressão sem reconhecimento pela medicina, mas que simboliza a necessidade extrema de ser normal. O estudante de jornalismo Lucas Oliveira, assim como muitos jovens, já se preocupou com a opinião alheia, mas garante que a experiência e a maturidade o fizeram mudar com o tempo. Eu acho que a gente nunca para de se importar com o que as pessoas pensam, na verdade. Só que chega um momento que você amadurece, né? O ideal é que a gente cresça, vire adulto e essas questões da opinião alheia, elas ficam mais... A gente consegue administrar melhor dentro da gente. Na adolescência é mais complicado porque a gente vive... Tudo é muito novo e a gente vive muito voltado para si mesmo. E quando a gente não enxerga nada além do próprio umbigo, não enxerga um palmo além do próprio nariz, tudo é perigoso, na verdade. Né? Então, a nossa sensação, a nossa reação é de que tudo é perigoso e que as pessoas elas estão ali contra a gente, ou que a lógica é destruir tudo mesmo. E o mundo contra nós. Só que depois eu acho que a questão do amadurecimento vai por aí, nesse sentido de que você consegue administrar melhor. Você se importa com a opinião de algumas pessoas específicas que você sabe que elas fazem diferença na sua evolução e no seu convívio e tudo mais. Mas, no geral, na sociedade, no dia a dia, eu acho que o ideal, e foi isso que eu acabei assimilando para mim, você tem que viver. Ninguém vai viver sua vida por você. E com o amadurecimento veio também a consciência sobre a pressão exercida pela sociedade. Lucas hoje sabe viver segundo seus princípios, mas sem seguir todas as regras impostas, apenas quando elas fazem sentido para ele e seu modo de vida. Eu penso que, antigamente eu pensava muito nessa lógica de que a gente tem que romper com esses padrões e acabou. Hoje em dia as coisas são muito mais complicadas e, não é complicadas, na verdade são mais complexas, né? Porque até mesmo porque esses padrões que se impõem pra gente e tudo mais, eles são construções sociais que são muito mais antigas do que a gente imagina. Muito mais enraizadas, né? Muito mais enraizadas. Então isso está na nossa criação desde quando a gente nasce. E muitas vezes até nossos próprios pais, eles não têm noção que eles passaram isso pra gente e tudo mais. E é nesse processo da gente estar se conhecendo e conhecendo melhor as lógicas do planeta, as lógicas da sociedade e tudo mais, que a gente começa a perceber que existem essas imposições. Pra mim sempre foi uma coisa muito orgânica essa coisa do não encaixar. Eu acho que tem gente que encaixa e não encaixa. E, aliás, eu acho que todo mundo é encaixável, só que você pode escolher ou não ser encaixável.
quando eu decidi ser não encaixável. Eu escolhi não ser encaixável. Porque, pra mim, muita coisa não fazia sentido. Por que eu tenho que me encaixar nisso aqui? Isso aqui não funciona. Não funciona pra minha vida, isso aqui não faz bem pra mim. E não faz bem pra muita gente. Muita gente se encaixa nisso aqui ou se coloca nessa posição porque ou tem medo, ou porque não entende, ou não compreende. Sei, eu acho que com o tempo eu fui vendo que muitas dessas imposições e dessa necessidade de pertencimento, ela tem a ver com uma cobrança muito cruel do sistema, da sociedade para cima do indivíduo. O grande problema da gente em termos de convivência social é que a gente não sabe a diferença de regras e princípios. Os princípios, eles estão enraizados em você, eles fazem parte da sua personalidade, eles são aquilo que te posiciona no mundo enquanto sujeito, em como você se comporta com as pessoas, etc. Enquanto regras são coisas que elas são impostas por uma lógica social que você acaba tendo que obedecer, ou coisas que você cria para você conviver naqueles contextos que você se insere. E a busca exacerbada por ser aceito pela sociedade e fazer parte de algum grupo pode infligir nos indivíduos problemas de ordem física e emocional. Você pode desenvolver ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade, pode desenvolver transtorno depressivo, transtornos alimentares. Os transtornos de ansiedade, por exemplo, você pode acabar desenvolvendo TOC, o transtorno de ansiedade generalizada, fobia, transtorno do pânico. Por quê? No momento que você tenta ser muito dentro de um determinado padrão, você vai desenvolver uma hipervigilância, você vai desenvolver um controle exacerbado sobre o seu comportamento, e isso acaba gerando tensão e pode resultar num adoecimento psíquico grave. Fique agora com mais uma edição do quadro Sinais do Mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para você e hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais dos sinais relacionados à família. Então, hoje a gente vai aprender os sinais de neto, neta, bisavô e bisavó. Então, sempre a gente vai se lembrar sobre aquela nossa dica anterior, que a gente vai usar o homem e mulher todas as vezes que a gente quiser especificar o sexo, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender o sinal de neto. Então, em geral, neto é a letra N do alfabeto. Não sei se vocês se lembram quando nós aprendemos o alfabeto. Então, N, neto. Se eu quiser especificar, então, como é que eu faço? Se eu quiser dizer que é neto, então, neto, especificando o sexo. E neta, neta. Vamos lá novamente? Então, em geral, a gente faz neto, neto, netos. Se a gente quiser especificar o sexo, como então? Neto e neta. E o sinal, então, de bisavô e bisavó. Então, a gente já tinha aprendido nas aulas anteriores que o sinal de avô é assim, em geral, vocês se lembram? Recapitulando. Então, o sinal de avô em geral. Se eu quiser falar meus avós, então vou usar esse sinal. Se eu quiser especificar, então, avô e avó. E bisavô e bisavó? Em geral, bisavós. Especificando, então, o sexo, a gente vai fazer sempre aquela mesmo joguinho. Utiliza o sinal de apoio, homem e mulher, então, bisavô, bisavó. Vamos novamente? Em geral, a gente faz assim, bisavós, bisavós. Se eu especifico sexo, então eu faço bisavô e bisavó. Vamos recapitular? Netos ou neto, sem especificar o sexo, neto, neto, neta. Vovô ou vovó, recapitulando da aula anterior, vovô, vovó, bisavós em geral, bisavô, bisavó. E hoje nós vamos recapitular também os números cardinais que a gente já aprendeu e vamos aprender alguns mais. Então, vamos lá? 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje a gente vai aprender o 9. A partir do 10, 11, 12, 13, a gente sempre vai fazer a junção do primeiro número com o segundo. Ou seja, se eu quiser dizer 10, então eu vou fazer o número 1 e o 0. 10. Se eu quiser dizer 11, 11 ou 11. Se eu quiser dizer 12, 1, 2, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. E assim por diante. Então, vamos lá. Se você encontrar um surdo e ele te perguntar qual é a sua idade, você se lembra do sinal de idade que nós vimos na semana passada? Idade. Então, digamos que você tenha 25 anos. Então, você vai fazer idade 25. E se o seu irmão tem 23? Então, idade 23. Ok? Todas as vezes que vocês precisarem se referir a números cardinais, vocês sempre vão utilizar esses números que a gente viu hoje, do 0 ao 9. E sempre que for de 10 em diante, a gente vai fazer a junção dos dois números. 22, 22, 23, 24, 30, 40, 50. Qualquer número que seja, sempre vocês vão se lembrar. Vocês vão fazer a junção do primeiro com o segundo número, ok? A nossa aula fica por aqui, o nosso programa chega ao final. Semana que vem a gente volta novamente com mais um programa Sinais do Mundo para você. Um abraço bem forte e a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. E se você gostou do programa de hoje, deixe a sua sugestão de pautas ou comentários para o e-mail mundouniversitario@uesb.edu.br ou ainda siga o nosso Twitter, @mundotvUESB. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. E por hoje é só, mas não se esqueça que o nosso próximo encontro já está marcado, é na próxima terça-feira. Então, até lá!